E aí, gente, aqui é o Lucas, bem-vindos a mais um vídeo do Fusão Literária. Eu tô aqui pra falar hoje desse livro aqui, Carta dos Mortos, escrito pelo Alex Martins, tá? Um novo autor que tá aí, e esse livro aqui foi publicado pela Solo Editorial, ou seja, Solo Editorial. E eu terminei de ler, ele mesmo me enviou o livro pra mim poder fazer a resenha pra vocês. Então, esse livro você encontra lá no Clube de Autores, no site. Eu vou deixar o link lá embaixo para que, se você se interessar, você compre o livro. Então, do que vai falar esse livro? Vai falar sobre cartas dos mortos. Então, vão ser cartas de pessoas que já morreram, elas próprias narrando as suas próprias mortes. Então, isso é bem interessante, tá? Cada capítulo vai ter uma morte diferente, né? Uma carta diferente de uma pessoa. Então, aí a gente vai ter as mais variadas mortes, né? Vai ter afogamento, vai ter suicídio, assassinato, pessoas que morreram em hospitais. Tem a cartinha de um bebê, muito triste, quase chorei. O legal desse livro é que em cada carta vai ter a carta da pessoa, né, que está narrando a sua morte. E depois da carta tem um fato mostrando a causa da morte. Como assim? Por exemplo, tem a carta de um homem de um presidiário, né, que morreu no pelotão de fuzilamento. Então vai ter a carta dele narrando como foi, né, que ele morreu, como foi, né, o fuzilamento. E aí depois da carta dele vai ter um fato falando sobre o fuzilamento, né, de maneira geral. Outra característica legal do livro é que no final da carta da pessoa aparece aqui, ó, como se fosse uma ficha da pessoa que escreveu a carta. Então vai estar escrito, por exemplo, o nome da pessoa, né, que morreu, a data do nascimento, a data da morte, a causa da morte. Então esse tipo de coisa deixa a história cada vez mais real, né? Então a impressão que dá é de que as cartas são de verdade. Eu até cheguei a perguntar pro autor, né, se as cartas tinham uma base, né, real, se era inspirado em alguém de verdade. Ele falou que é pura ficção, mas a impressão que dá é de que é uma coisa real, que aconteceu mesmo. Apesar de todas as cartas, né, de todas as histórias que tem aqui serem pura ficção, né, serem coisas do autor mesmo, a história inteira e o livro inteiro ele não vai deixar de ter um quê de verdade. Porque as mortes que vão ser narradas aqui são coisas que realmente acontecem por aí, né? Então a gente vê, por exemplo, enforcamento, né, ou aborto mesmo, como eu falei. Então, são coisas que realmente acontecem. Então o livro tem um pouco de realidade, né? Na verdade ele tem muito de realidade. O livro aqui, a capa, tá? Mostra um cemitério aqui, né? Com um corvo, aqui uma mulher meio sombria, como se fosse a morte, né? Mas apesar do livro ser assim bem sinistro, aqui atrás também tem outras lápides. Apesar dele ser bem sinistro, ele não vai ter nada de sobrenatural, assombração, sabe? Fantasmas, não vai ter nada disso. O livro ele vai falar da morte de maneira geral. No começo do livro ele já dá uma geral ali sobre o que vai falar, né, a história, que é a morte em si, e no final também. E assim que você termina de ler esse livro, você fica meio paranoico até. Tipo, nós podemos morrer hoje. Você pode ser o próximo. Pode ser o dia da sua morte, entendeu? Então a gente fica meio assim, né? E ele deixa isso muito claro no livro e é bem legal. É um livro curtinho, como vocês podem ver, então rapidinho de ler. Então é isso, pessoal. Todas as informações do autor, do livro, onde vocês podem comprar, vou deixar tudo lá embaixo. Ele está saindo por um ótimo preço no Clube de Autores, então aproveitem. Então não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se eu ainda estiver vivo até lá.